Olá, eu sou Onésia Lima, sua professora de arte. A gente vai conversar, tá, agora, sobre a primeira parte da arte moderna, ok? Que é o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, beleza? Então, essa primeira parte, tá, do conteúdo referente à arte moderna, a gente vai estudar esses movimentos artísticos, que a gente também vai chamar de vanguardas, ok? Então, o primeiro vai ser o impressionismo, que é um movimento de transição na realidade. Ele não é enquadrado como uma vanguarda europeia, mas ele é revolucionário por repensar o fazer artístico. Então, ele é colocado nesse primeiro momento aqui para abrir, né? Para a gente poder entender os outros movimentos, a gente tem que entender o que foi o impressionismo, porque ele foi a base de muitos outros movimentos que vão surgir, como expressionismo, fauvismo, cubismo, ok? Então, os outros são esses que eu falei para vocês, e terminando a unidade, o futurismo. Tranquilo? Então, começando pelo impressionismo. Seguinte, eu gosto de abrir a nossa conversa sobre impressionismo falando sobre o Edouard de Manet. Por quê? Porque ele é um cara que basicamente abriu alas para o que vai ser o impressionismo. Ele tinha toda uma forma de pensar artística de acordo com sua época, que era o período do realismo, porém ele começava a perceber que havia uma diferença entre pintar no estúdio e pintar ao ar livre. E essa diferença, às vezes, não era perceptível para o público, quando eles pintavam a realidade extremamente nítida, algo real, algo mimético. E com o descobrimento, né, com a invenção da tecnologia da fotografia, da câmera fotográfica e do material fotográfico, a mímese da realidade começou a ser feita por esse instrumento. Então, esse artista que começa de forma realista, começa a repensar a sua arte e, junto com outros artistas, eles acabam formando o que vai ser o impressionismo. Mas para vocês terem ciência, tá, do que o Manet fazia antes, inclusive ele é um artista que chama muita atenção por algumas obras causarem um certo espanto social. Lembrando, ele é realismo. Então, as obras realistas, elas tinham, além de capturar a realidade como ela é, eles tinham um intuito, né, meio social, questionador. Então, vamos ver duas obras dele bem conhecidas de forma bem rápida, porque o nosso foco dessa aula é impressionismo. A primeira obra que a gente vê do Manet é a Olímpia, que é uma cortesã, tá? Então ele faz um retrato dessa mulher conhecida no período, nesse período histórico que ele faz parte. E essa obra, como a próxima, é importante a gente entender que são pessoas, tá? Que a sociedade parisiense conhece, e ela observa o observador. Como assim? Ela está em seu momento de intimidade, certo? No seu quarto, recebendo um buquê de flores de sua criada, em companhia do seu animal doméstico. E ela, nesse momento de intimidade, ela observa quem está ali observando. Então, essa foi uma tela muito impactante do período. Outra tela muito impactante do período é essa que tem uma similaridade, uma semelhança com a outra. Por quê? A personagem que está mais próxima da nossa visão, que é essa moça aqui, né? Ela também observa o espectador. Esse aqui olha mais ou menos como se ele estivesse olhando para quem está conversando e olha para o espectador, mas ela realmente está com a mão apoiada e observando o espectador. Então, foram duas obras do Manet, né, do Edouard Manet, que tem esse cunho realista e que chocaram a sociedade na época. Mas eu quero que vocês percebam a diferença dessas duas obras para essa terceira.
Essa terceira obra, ela já tem algumas características diferentes das primeiras. A mulher, inclusive, ela parece que está observando o espectador, né, quem está, mas na realidade ela está atendendo um senhor de cartola. Você consegue perceber pelo reflexo do espelho aqui, tá? Ela observa esse rapaz, tá, tipo assim, ela tá meio com uma carinha meio cansada, meio chateada, e ela atende esse rapaz aqui. Se você observar no primeiro plano, o primeiro plano que eu digo que está mais perto da gente, observador, as garrafas e o mármore, né, essa jarra com as frutas em cima, né, muito fiel, muito nítido. Porém, quando você observa o reflexo do espelho, você sabe que são pessoas aqui atrás, você sabe que aqui é um lustre, né? Mas você vê algo embaçado, como se as pessoas, como se não, como se o artista quisesse retratar as pessoas se movendo nesse burburinho desse bar. Então, essa foi uma tela pintada pelo Edouard Monet, bem quase no final da sua vida, em 1888, e ela tem características que a gente vai chamar de impressionistas, porque é a ideia de capturar esse movimento, essa cor e essa luz, tá? Não é determinado momento. Os impressionistas, eles vão querer, tá, capturar essa imagem do aqui e agora, não utilizando a máquina fotográfica, não utilizando a câmera fotográfica, mas utilizando o pincel e a tela. Então, eles acabam pintando de uma forma muito rápida, e isso vai trazer essa sensação aqui de embaçado, como se fosse uma obra inacabada. Inclusive, uma das críticas que eles recebem, como se as obras impressionistas fossem obras inacabadas, obras que não foram terminadas. Mas, na realidade, eles queriam realmente retratar essa movimentação e essa incidência luminosa nessa movimentação. Lembrando, o que está sendo retratado aqui é um ambiente interno, tá? Os impressionistas, eles vão ser caracterizados por pintar e por representar, né, as paisagens e os seus quadros, ambientes externos, porque eles vão focalizar e vão achar interessante o registro da luz solar. Seguindo, então, o impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte que vão ser do século XX. Como falei para vocês, o impressionismo ele foi um movimento, ele ainda não é uma vanguarda, mas ele vai, de certa forma, ser o grande abre-alas, né, desse pensamento artístico que vai inundar no século XX, que são as outras vanguardas que a gente vai trabalhar, do expressionismo em diante. Essa é uma obra de um outro rapaz, tá? Inclusive, o nome dele parece muito com o nosso primeiro artista, que esse aqui é o Claude Monet. O outro era Manet, só para a gente não confundir. E ele vai representar a sua esposa, né, ao ar livre. E você vê essa cor, essa luz, né, e esse embaçado, porque é como a gente vê a realidade. Quando as pessoas estão se movendo, a luminosidade aparece, né, e você entra em contato com a luz, a cor e o movimento, a gente não consegue enxergar de forma muito nítida. Então, essa captura, essa impressão, né, visual que ele teve desse momento, é o que ele captura nessa pintura. Então, o impressionismo é um movimento artístico que surgiu na França, tá? E esse fenômeno artístico, ele criou uma nova forma, uma nova visão, ok? Conceitual da natureza. Ele vai utilizar pinceladas soltas e, como eu falei para vocês já, ele vai dar ênfase na questão da luz e movimento. E, como já contei também, as telas eram pintadas ao ar livre, porque o pintor poderia capturar de forma melhor as nuances da luz e essa relação da luz natural, da luz e da natureza. Um artista que vai fazer também muitas pinturas impressionistas em ambientes internos é o desse quadro aqui,
que é o Degas, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, para a gente poder centralizar. Mas percebe que o Degas e o Monet, mesmo um fazendo em ambiente interno e outro ambiente externo, a gente percebe essa questão da luminosidade como influenciadora, tá? Dessa captura, dessa impressão de luz e de cor, tá? E de movimento. É maravilhoso. A primeira vez que o público teve contato, tá? Só para localizar vocês no tempo e no espaço, na história, com as obras impressionistas, foi numa exposição realizada em abril de 1874. Que é o seguinte, os impressionistas já existiam há um bom tempo, tá? As obras dos impressionistas já existiam há um bom tempo, sendo que eles sempre eram rejeitados pelo salão principal. É aquela coisa. Para poder aparecer para a população parisiense, para a população da arte e tal, para o público em geral, era necessário ser aceito nas galerias e nos museus de arte. E para essa exposição acontecer, sendo que toda vez que eles se inscreviam, levavam suas obras, eram rejeitados. Então eles resolveram fazer o clubinho impressionista, se juntaram, se uniram e criaram sua própria exposição. É evidente que, como eles já eram rejeitados pela sociedade no período, né, pelos próprios que selecionavam as obras que iam ser expostas, quando o público teve contato com as obras dos impressionistas, não gostou tanto. Né? E o público e a crítica, porque a crítica acontecia muito nos jornais, falaram muito mal. Inclusive, o nome impressionismo veio de uma obra do Monet, tá? Que é a impressão sonascente, que eu trago para vocês quando falo de Monet. Eu acho emblemática também essa pintura aqui, que são alguns exemplos de obra impressionista, para vocês observarem que existe uma similaridade, né, uma semelhança na composição, na ideia. O Claude Monet retratado por Eduardo Monet. Como assim? Quem está aqui no barquinho é o Cláudio, e quem fez essa pintura foi o Eduardo. Quem está aqui no barquinho é o Monet, e quem pintou foi o Manet. Eles tinham uma relação, eles eram próximos. E muitos expressionistas vão ser próximos, vão ser amigos, vão ser contemporâneos. E muitos dos artistas que a gente vai conhecer e vão ficar famosos no século XX beberam do impressionismo. Então, quais são as principais características da pintura impressionista, tá? A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar em um determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Não dá para fazer o exercício, o exemplo que eu geralmente faço em sala de aula, quando a gente está, né, conversando sobre impressionismo, por causa que isso aqui é uma aula gravada. Mas que geralmente eu peço para vocês observarem. Quando vocês estão com a luz acesa, mesmo a luz artificial, essa luz da lâmpada, vocês observem um objeto. Qualquer objeto, tá? De preferência um colorido, tipo assim, um objeto rosa, um objeto vermelho, um objeto que tem uma cor bem vívida, verde. Liguem a luz e observem esse objeto. Depois desliguem a luz e observem esse mesmo objeto. Liguem a luz novamente e depois desliguem. Só esse exercício de 4 vezes de ligar a luz e desligar. Você vai observar que como você enxerga aquele objeto é diferente. Como se a luz que incidisse sobre o objeto modifica a sua impressão sobre ele. É a mesma coisa que acontece quando a gente sai para passear, né? A gente vai na praia, e a gente vai na praia de manhã muito cedinho, ou de manhã de meio-dia, ou de manhã não, já no meio da tarde. Se você observar direitinho, é a mesma praia. Claro, a maré aumentou e tal, mas a luz que incide, né, que é a luz natural, que está em constante movimento, já não é a mesma. Então, a impressão que você tem desse ambiente é outra. Então, isso vai ser muito importante para os impressionistas. Eles vão querer capturar essa incidência da luz, principalmente da luz do sol,
dos objetos, ok? Continuando com as principais características da pintura impressionista, as figuras, tá? Elas não devem ter contornos nítidos. Por isso que a gente vê as figuras e as pinturas impressionistas muito essa coisa meio borradinha, sem uma linha que divide o fundo do objeto principal que está sendo representado, por exemplo, pessoa, uma árvore. É tudo muito dissolvido. É porque eles acreditam e realmente a linha é uma abstração. A linha ela não existe, né? Então, eles tentam representar a realidade como eles estão vendo, a impressão que eles estão tendo daquela realidade. Então, isso é muito característico desse tipo de pintura. Então, não ter contorno nítido tem muito a ver com essa ideia, tá? Outra coisa que eles vão fazer é ter as sombras, tá? Luminosas e coloridas. Como assim? Quando a gente pensa em sombra, a gente pensa em uma coisa cinza, escura, né? Eles querem fazer que as sombras sejam luminosas, sejam coloridas, porque é a impressão visual que elas causam. E não escuras ou pretas, como alguns pintores costumam representá-las. Inclusive, até o próprio cinema representa, né? As sombras de forma escura. Os impressionistas não, eles querem representar as sombras de forma clara, de forma luminosa, ok? Então, isso é o diferencial deles. Outra coisa que eles vão fazer é o contraste de luz e sombra. Esse contraste de luz e sombra deve ser obtido de acordo com a lei das cores complementares. Como assim? Se você for na cartela de cores, tá? Porque decorado eu não sei. Eu sempre pego a filazinha da cartela de cores. Você observa, né? A cartela de cores é um círculo cromático, onde existem as cores complementares, que geralmente são cores opostas, tá? Aí você pega, por exemplo, os azuis, né? A escala de azul é oposto, se não me engano, a dos amarelos e laranjas. Então, quando você pega esse contraste, você pega um objeto azul e coloca uma sombra laranja, dá esse contraste, dá esse complemento, dá esse somatório. Entende? Então, eles fazem muito isso. Então, assim como o amarelo é próximo do violeta, produz uma impressão de luz e sombra. Se for na cartela de cores, é o que eu falei para vocês, os azulados, né, onde violeta vai estar, porque violeta vai para o azul em direção ao vermelho, tá nessa linha de transição. Se você for para o lado invertido dele, para o outro lado do círculo, você vai encontrar os amarelos. Então, o laranja, então é essa relação, tá? Então, é interessante esse círculo cromático para entender essa ideia. Então, deem um Google, procurem depois, tá? Porque decorar o círculo cromático não precisa, mas ele é interessante para vocês verem as cores que combinam melhor. Que são ou as que estão totalmente que são as complementares, né? No oposto, ou as que estão ao lado. Então é bem legal. Isso, inclusive, para a escala de roupa é massa. Tá? Dica aí. Então, essa é a ideia, porque eles vão trabalhar essa ideia dessa luz colorida para sair daquele claro escuro que era valorizado no Barroco. O Barroco é aquele movimento artístico que trabalhou, tá? No segundo ano, onde existiam sombras muito escuras, né? E uma profundidade escura no quadro, que dá em certo uma dramaticidade para o quadro. Isso foi tudo trabalhado na aula de Barroco. Então eles queriam fugir dessa ideia, eles queriam trazer mais cor, mais luz para a obra. As cores e as tonalidades não devem ser obtidas, né, pela mistura de tintas na paleta do pintor. Olha a técnica que eles utilizavam. Mas isso é importante porque eles não tinham tanto tempo de fazer misturas de tinta para conseguir uma determinada cor. Porque lembrem, se eles vão registrar, por exemplo, um pôr do sol, ele dura um determinado momento, né? Ele não vai ficar
lá parado, esperando você pintar o pôr do sol. O pôr do sol, ele vai embora. Então, o pintor, o artista impressionista, querendo capturar esse momento desse pôr do sol, ele ia fazer pincelada rápida e tal, correndo. Então, não dá para misturar tinta. Não dá para você pegar, eu quero esse amarelo assim, assim, assado. Não dá, porque você consegue fazer isso também. As tintas, elas vêm já nas cores, mas se você quiser uma cor entre uma e outra, misturando uma e outra, você consegue também. Sendo que não dava, tipo assim, é questão de tempo de produção de pintura. Então, o que continuo colocando aqui? Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas no quadro em pequenas pinceladas. Inclusive, o encontro das cores, quando elas se misturavam no quadro, é porque a pincelada era colocada uma por cima da outra. Por exemplo, eu vou pintando, né? De forma rápida. Aí, eu pintei aqui de azul. Aí, eu vou pintar aqui de amarelo. Nesse encontro, né, do amarelo e do azul, vai dar uma terceira cor. Porque, realmente, é a fusão das duas. Mas isso não foi feito fora do quadro. Isso foi feito no quadro, tá? E o observador, aqui continuando, né? E o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores obtendo o resultado final. É isso que eu falei. A mistura deve ser, portanto, uma técnica para ser óptica. Tem um quadro que a gente vai ver isso. A gente consegue ver a pincelada do artista no quadro. É maravilhoso. Inclusive, isso é uma marca do impressionismo. Porque as obras realistas, as obras que vieram antes do impressionismo, elas não tinham essa ideia de mostrar que é uma pintura. Mesmo sendo uma pintura, eles não queriam, de certa forma, que a gente observasse aquele quadro e dissesse, é uma pintura. Entende? Aqui não. Aqui a pintura se mostra como pintura. Entende? Como se afirmasse, eu sou a pintura. Olha aqui o pincel, a marca do pincel. Entende? Então, alguns artistas, tá? Na realidade, tem muitos. Porque a base das vanguardas europeias, o pensamento europeu e tal, artístico do século XX, deve-se aos impressionistas. Só que eu selecionei, né, os três mais falados. Além do Manet, que é o primeiro que eu falo com vocês, selecionei mais três que são os mais evidentes, são os mais fortes nesse movimento. Os que são mais característicos. Entende? São como se fossem os pilares. Mas não só tinha esses, tinha uma galera, tá? Uma galera gigante. Tá? Aqui, alguns deles saíram, tá, do impressionismo, absorveram o que o impressionismo tinha que trazer para eles, a ideia, o conceito, e foram além, tá? Foram para outros caminhos. Tranquilo? Então, o primeiro artista que eu trago para vocês é o Claude Monet. Lembrando para não confundir com o Eduardo Manet. São diferentes. Um é o Cláudio, o outro é o Eduardo. O Cláudio é o Monet. O Eduardo é o Manet. Oxa. Ok, Manet. Ele é um incessante pesquisador da luz e dos efeitos, e de seus efeitos. Inclusive, ele vai pintar vários quadros de um mesmo lugar, tá? No decorrer das estações do ano, no decorrer do dia, nessa pesquisa. É fantástico. Ele pintou vários motivos por diversas horas no dia, no fim de estudar as mutações coloridas que o ambiente sofre, né? Nessa questão luminosa. Como eu falei para vocês, uma coisa é a luz de 7 horas da manhã, outra coisa é uma luz de meio-dia, outra coisa é uma luz de 4 horas da tarde. Se você observar o mesmo ambiente, a mesma paisagem, porém a luz inserida nessa paisagem será outra, e como você percebe, a impressão dessa paisagem será outra. Exemplo, esse aqui é uma estação, tá? Ele vai fazer várias estações, é bem comum esse tipo de obra na pintura do Monet, que você vê todo esse embaçadinho, esse não contorno nítido, essas sombras luminosas. Olha a fumaça azulada aqui.
Quando a gente pensar em fumaça, a gente pensa o quê? Uma fumaça cinza, né? Uma fumaça escura. Ele faz a fumaça azulada, com efeitos de branco. Então, ele tem toda essa relação da luz com a cor. Esse é o quadro, tá, crianças, que vão basicamente dar ao nome ao movimento. Porque quando teve aquela primeira exposição impressionista, os críticos de arte observaram as obras dos impressionistas e diziam como se fossem obras não acabadas. E chamou essa galera de impressionista por causa desse quadro, que chama-se Impressão Sonascente. Vocês vão também encontrar impressão, outro nome de sol aqui, mas é a mesma ideia, tá? O Sol Levante também, eu já vi nomes assim, que é do Monet. Então, esse quadro, ele dá o nome ao movimento. E se você observar direitinho, você percebe a pincelada. Quando o artista, ele faz essa sombra, né? Esse reflexo, desculpem, esse reflexo da luz solar, né? Aqui, você vê, ó, a pincelada. Você vê que o pincel está presente. Isso é bem interessante e bem importante, porque não se tinha obras que tinham essa característica. As obras, o pincel era dissolvido na pintura. Ficava muito lisinho. Aqui não, aqui você, além de ver o pincel, você vê a textura do pincel. Você vê a marca do pincel. Isso é legal. Outra obra do Monet, tá? Que aí você vê essa questão do não contorno nítido, dessa luminosidade, dessas cores vivas, né? Para mostrar essa luz e esse movimento que está acontecendo nesse campo de papoulas. Essa ponte é próxima da casa do Monet, tá? A casa que ele morou. E basicamente essa ponte, ele retratou ela várias vezes. Aí você vai encontrar várias imagens dessa mesma ponte com cores diferentes, umas mais azuladas, outras mais alaranjadas, porque ele realmente é esse pesquisador da luz no ambiente. Outro artista é o Renoir, tá? Auguste Renoir. Ele foi um pintor impressionista que ganhou maior popularidade, tá? É um dos que chegaram a serem mais famosos. Inclusive tem filme dele, se eu não me engano, naquela plataforma de streaming que começa com a letra N, tá? Chegando a ter reconhecimento, tá, da crítica ainda em vida. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e a intensa movimentação da vida parisiense no final do século XIX. É aquela coisa, ele vai ser um pintor de retratos, tá? E também de paisagens urbanas, de burburinhos, de festinhas. Ele vai ser esse artista. Aí você vê esse quadro esse retrato dessa madame, tá? Aqui, que você vê, o rosto dela tá até um pouco nítido. Mas quando você vê a parte mais branca do vestido dela, as mãos aqui, estão meio dissolvidas. Então, acredito que ela estava se movendo na hora, mexendo as mãos, talvez ansiedade, né? Então, essa movimentação das mãos, ele retratou. Eu acho maravilhoso. Olha um burburinho que ele gosta. La Moline de la Galette. Né? A galera, tipo assim, se reunindo, aquele momento muvuquinha, né? Aglomeração. Então, a galera toda junta aqui, conversando, dançando, bebendo. Então, o Renoir vai fazer muitos quadros assim. E você percebe que é a mesma estética. Eu não preciso falar novamente, né? A ideia do não contorno nítido, das cores, da movimentação, tudo isso está nessas obras. Outra de paisagem, Barco a Remo, do Renoir. Outro, Almoço dos Barqueiros, é bem famoso esse quadro, tá, pessoal? Onde realmente é um conjunto de pessoas almoçando, conversando, se paquerando, né? E você vê essa movimentação e é uma galera rica, pô. Você não vê no impressionismo uma galera meio desfavorecida. Você vê uma galera bem favorecida, ok? Da cidade francesa. E para finalizar, o Degas, tá? Que ele vai ser o pintor das paisagens internas. Ele vai adorar pintar teatros e bailados. Tipo assim, falou do pintor impressionista que pinta bailarinas, é o Degas, tá?
ele vai ter poucas paisagens ao ar livre e ele vai pintar mais tablados, tá? E bailarinas, como é o caso dessa aqui e como é o caso dessa cena de teatro. Até mais!